Pessoal, recentemente, dia 22 de março, a gente revisou a série histórica do IDESE, de 2007 a 2012, para incorporar mudanças tanto nas estimativas populacionais, quanto mudanças na metodologia do PIB, e também divulgamos os novos dados de 2013. Alguém pode perguntar por que tanta defasagem em 2013? Dados municipais consolidados, a gente não usamos dados preliminares, só usamos dados consolidados. O PIB municipal, por exemplo, o dado mais recente é referente a 2013, divulgado em dezembro do ano passado. Os dados do DataSUS, embora no Rio Grande do Sul aqui a gente tenha uma expertise boa, ótima, muita coisa eu não sabia do que o Christian disse, mas dados consolidados com as mortalidades que acontecem em outros estados de residentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, vêm do Ministério da Saúde, e esses dados mais atuais, por exemplo, são de 2013, os dados consolidados de 2014 ainda não saíram. Isso tudo em nível municipal, no nível estadual a gente até tem alguma coisa a mais de informação, acaba atrasando que a gente tenha estatísticas municipais mais atuais. Tá? Então, o objetivo dessa apresentação vai ser explorar os resultados de 2013, alguma coisa comparativa com a série histórica, principalmente dos nossos indicadores de saúde, pelo nosso dia aqui hoje, mas para isso eu vou ter que falar um pouquinho de metodologia para que fique claro do que eu estou falando. Então, primeiro, tá? Eu vou começar explicando brevemente o que é o IDESE. O IDESE nasceu em 2003 por uma demanda do governo do estado, então o governo Rigoto, no anseio de ter um indicador genérico para auxiliar a pautar políticas públicas. Naquela ocasião, a consulta popular era o foco, um indicador para pautar a consulta popular. Posteriormente, também foi usado como um indicador para definir o índice, o Fundopem integrar o índice em que as empresas recebem auxílio ou abatimento de ICMS. Hoje, com 13 anos de história, ele é cada vez mais utilizado pelo governo. Vira e mexe, a gente fica sabendo de algum edital, alguma nova política que está usando ele como acompanhamento, como pautando. E também para avaliar, acompanhar o desenvolvimento dos nossos municípios, são 497 municípios no estado, para tentar entender como se dá essa dinâmica do desenvolvimento. Pode passar. Eu vou falar de saúde, mas para falar da metodologia da saúde, eu acabei falando que serve antes. Para falar da metodologia da saúde, eu tenho que contextualizar com educação e renda, que são os outros componentes do IDESE. O IDESE é composto por educação, saúde e renda. Por quê? Se a gente criasse um indicador sozinho de saúde, a gente não teria vindo dessa forma. A gente criou esse bloco de saúde para que ele conseguisse conversar com o bloco de educação e conseguisse conversar com o bloco de renda para a gente, ao final, agregar isso. Então, eu tenho que falar um pouquinho de educação e saúde. A educação é formada por indicadores de matrícula, onde não é universalizado, indicadores de matrícula, pré-escola e ensino médio. Onde a gente já possui universalização, que é no ensino fundamental, a gente avalia a qualidade do ensino fundamental, e por fim o indicador de estoque, que é a proporção da população adulta com o ensino fundamental completo. Só para contextualizar, tá? Um indicador de educação. Renda, tá? Um indicador de renda gerada e um indicador de renda apropriada. Aqui vale um comentário rápido. Renda gerada é o PIB per capita, e a renda apropriada, grosso modo, é o rendimento total das pessoas nesses municípios. Para exemplificar, um bom exemplo é Triunfo, tem um alto PIB per capita devido lá ao polo petroquímico, mas a gente sabe que essa renda produzida no polo petroquímico não fica em Triunfo. Então a gente tenta avaliar, quanto que essas pessoas de fato ganham, qual é o rendimento, seja por rendimentos totais, seja por aluguéis, seja por, enfim, por pensão. Tá? Pode passar. Bom, eu vou focar agora, isso é para contextualizar a saúde, vamos focar um pouco agora na saúde. Pode ir. A saúde a gente divide em 3 subblocos. Saúde materno-infantil é composta por 2 indicadores. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos e as consultas pré-natal, para medir a saúde infantil e da mulher. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos, ela não é tão volátil quanto a taxa de mortalidade infantil. De certa forma, ela pega efeitos que a taxa de mortalidade infantil não pega, por pegar um público um pouco maior, pega um pouco mais também da ação da ação pública. Então, por isso a TMM5 e não a taxa de mortalidade infantil, mas elas são muito correlacionadas.
E a gente tem uma qualidade estatística também que vem junto aqui, que é aumenta um pouquinho o universo que a gente está vendo, que vai ser importante quando a gente trabalha em nível municipal. O número de consultas pré-natal é o controle, né? A prevenção. Quanto mais consultas as mães fazem em sua gestação, menos se espera que, mais saudáveis se espera que as crianças nasçam, então a gente também controla inclui esses dois indicadores. Enquanto condições gerais de saúde, a gente tem dois indicadores, óbitos por causas evitáveis, eu vou falar depois detalhadamente o que são, por agora só vamos deixar genérico, e óbitos por causas mal definidas. As evitáveis são aquelas causas em que se o Estado agisse, enfim, se o agente público tivesse feito a ação, poderia de alguma forma evitar aquele óbito. A mal definida é onde a pessoa morreu e a gente não sabe do que ela morreu. Pode parecer um absurdo, mas ainda isso hoje acontece, seja por problemas de dados ou seja por problemas de não conseguir identificar mesmo. Então, quanto maior o número de causas mal definidas, de alguma forma está medindo que aquela condição naquele município, naquela localidade de saúde pode ser pior do que deveria. Por fim, o indicador de longevidade. Tá? Aqui vale um comentário um pouco maior. Longevidade geralmente estimada pela expectativa de vida. Aqui a gente optou pela taxa bruta de mortalidade padronizada. Por quê? É sabido que, usando estatística clássica em pequenas áreas, a gente precisaria de uma população aí em torno, limite mínimo de 25 mil pessoas, 50 mil, para conseguir ter estimativas razoáveis de expectativa de vida sem uma margem de erro muito grande. Com a taxa bruta de mortalidade padronizada, a gente consegue ter menos, só voltando à expectativa de vida, é que ela fica muito volátil, a gente não tem muita confiança se a gente calcular para um universo muito pequeno. Com a taxa bruta de mortalidade, que é, na literatura, muito correlacionada com a expectativa de vida, a gente consegue medir a longevidade dessas pessoas sem ter tanta volatilidade. Então a gente usa um artifício para medir longevidade. Alguém poderia perguntar, bom, mas o IDH tem longevidade, tem lá um indicador de expectativa de vida, e como é que eles fazem? Tá? Eles têm um modelo, eles estimaram a expectativa de vida para os 5.500 municípios em 2010, só que a gente ficou um pouco reticente com esse dado, porque ele não correlaciona com taxa de mortalidade infantil, não correlaciona com nenhuma taxa de mortalidade. E a gente estava vendo o Christian comentando como os nossos dados aqui no Rio Grande do Sul, na região sul e sudeste, geralmente, os dados de DataSUS, dados de saúde são muito bons. Então não se esperaria que um indicador de expectativa de vida não fosse correlacionado com a taxa de mortalidade. Então, por isso, assim, comentário pessoal, eu não confio naquela estimativa expectativa de vida lá do IDH, então por tudo isso, a gente usa a taxa bruta de mortalidade, taxa bruta de mortalidade padronizada. Pode seguir. Agora, bom, tem que fazer mais um comentário, antes de detalhar indicador a indicador. Vejam, eu estou juntando, né, mostrei ali rapidamente os indicadores, para formar o IDESE, eu estou juntando qualidade do ensino fundamental, por exemplo, com renda e taxa de mortalidade. Estou juntando laranjas com bananas. É fundamental, então, definir uma forma adequada para colocar isso num mesmo padrão, uma mesma esfera de comparação, para que a junção disso não traga nenhuma distorção. Como a gente faz isso? A gente olha regiões no mundo ou no país, hipotéticas ou empíricas de fato, daquilo que não é razoável, aquilo que é o subdesenvolvimento do subdesenvolvimento. Por exemplo, uma expectativa de 25 anos observada em 2091 na África subsaariana. Ou a gente olha uma taxa de mortalidade muito elevada num lugar muito ermo do planeta, enfim, do país. Em contraponto, olha situações muito boas, Suécia, Japão, municípios muito adequados no Brasil. Então, a gente tenta nos pautar por aquilo que é muito ruim, falando grosseiramente, e por aquilo que é muito bom. Aquilo que é muito ruim a gente diz que é zero desenvolvimento. Aquilo que é muito bom a gente diz que é 1. Tá? Agora pode passar. Então, na taxa de mortalidade infantil, que é um indicador por 1000, varia ali, a taxa de mortalidade maior de 5 anos, perdão. É um indicador por 1000, que varia no estado 10, 15 por 1000, nos municípios 20 por 1000. Como se transforma isso em índice? A gente diz o seguinte, se esse município tiver um indicador pior que 105 por 1000, que é esse indicador que a gente considera muito ruim,
Acima disso é 0. Se for menor que 5,6 por mil, é um indicador muito bom de desenvolvimento. Então, esse é o indicador de... Agora que eu vi que desconfigurou o indicador. Esse é o indicador do índice da taxa de mortalidade de menores de 5 anos, que são esses índices que a gente agrega para formar os blocos e, por fim, para formar o IDESI. Alguns comentários, né? Esses limites a gente se baseou em bancos de dados da OCDE, não dos países em si da OCDE, mas o banco de dados da OCDE de 2010. Se não me engano, esses dados de estimação de 2010 mesmo, lembra? 105 por mil. Bom, enfim, a gente pode pegar isso depois. Essa é uma informação genérica que vai se repetir aqui agora, como a gente transforma esses indicadores em índice, número 1. Número 2. Em nível municipal, a gente tem cerca de 300, não me lembro de cabeça agora, mas mais de 300 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Quando a gente observa esses indicadores em nível municipal, existe muita volatilidade. Tem a ver com aquilo que eu estava falando da expectativa de vida antes. Vou dar um exemplo. Um município muito pequeno, a gente espera que nasçam mais ou menos umas 10 crianças. Se morrer uma criança, em 10 eu vou ter uma taxa de mortalidade de 100 por mil. Se morrer nenhuma, 0 por mil. Se morrer duas, 200 por mil. Então eu não posso... E às vezes, infelizmente, uma criança morre por um motivo que está fora do controle, mesmo que sejam só 10 nascidos vivos. Então esse pulo de 0 para 100 por mil nascidos vivos pode botar o município de um alto desenvolvimento lá embaixo. Porque veja, o que eu estou considerando como pior é 105 por mil. Tá? Então a gente usa alguns métodos, um método bayesiano de suavização, para tentar pegar o que é o âmago da variação desse indicador, tá? Que usa um modelo bayesiano conjugado, o Bernoulli beta, baseado na microrregião. Grosso modo, a gente tenta captar a correlação espacial desses indicadores, como priori, para melhorar a estimativa nesses municípios muito pequenos. Como uma beta, a esperança de uma beta é alfa sobre alfa mais beta, redundante, né? Mas enfim, beta é o parâmetro. E a gente fixa o alfa mais beta em 250, então, grosso modo, a gente está olhando uma microrregião, mesmo que ela não tenha, com 250 nascidos vivos e usando como priori para esse indicador. Na prática, o que isso acontece? A gente consegue suavizar sem perder a informação do município. Tá? A gente não é uma imputação, normalmente dito. A gente usa a posteriori desse indicador. Expectativa posteriori. Rafa, 2010. É 2010. Aquela pergunta que eu vi do Thomas antes, aqueles dados são de 2010. Continuando, então aqui eu vou ser mais breve, agora que eu já expliquei a estrutura, como eu vou explicar os indicadores. O limite inferior desse indicador das consultas pré-natal é 0, ou seja, o limite superior é 100, então a gente espera que os municípios consigam em algum momento chegar com 100% das mães fazendo 7 consultas ou mais. Tá? Mesmo método de estimativa bayesiana com o mesmo parâmetro, ambos são usados segundo nascidos vivos no denominador. Taxa de mortalidade por causas evitáveis, agora um indicador de condições gerais de saúde. As causas específicas são óbitos por causas evitáveis da população de 5 a 74 anos, reduzíveis pelas ações de imunoprevenção contra doenças infecciosas, doenças não transmissíveis e contra causas maternas. Aqui a gente tirou as causas externas, que é uma causa clássica de mortalidade evitável, que a gente entendeu que causas externas estariam um pouco fora do escopo dos municípios. Aqui pegava o que os municípios, que o agente público consegue mais de alguma forma intervir. A gente não quis entrar nesse grosso modo, não quis misturar com segurança. Causa externa pega muito a questão da segurança. A gente quis pegar o que é saúde aqui dentro. Pode passar? E os limites desse indicador, então, são 0 e 100. A gente espera que, grosso modo, ninguém morra por causas evitáveis. Óbitos por causas mal definidas. Esse é um indicador que tem referência internacional. Existe toda uma teoria que diz o que é uma causa, né? Como se chega a uma causa mal definida. Os limites, então, baseado em 105 estados participantes da Organização Mundial da Saúde, seria um limite, o que é ruim? Metade, a pior situação, é metade das causas da mortalidade a gente não consegue identificar. Ou seja, aqui a gente nem botou o limite inferior em 100, vejam.
não acontece no mundo, em nenhum lugar, todas as pessoas não se conseguem evitar. A pior situação nesses 105 estados é algum lugar lá em que 48,8% dos óbitos não foram identificadas as causas. Esse é o nosso pior cenário. Nosso melhor cenário é aquilo que a gente considera alto desenvolvimento. Seria uma situação em que não tem nenhum óbito não definido, com causa não definida. Tá. Pode pensar. Por fim, a taxa bruta de mortalidade padronizada, que eu já havia feito um comentário, tá? Que ela é uma proxy da nossa expectativa de vida. Existe literatura para isso, tá? A gente poderia esmiuçar depois. Grosso modo, existem algumas estimativas assintóticas que mostram que usando algumas aproximações, mas a aproximação pequena, que a taxa bruta de mortalidade padronizada pode ser um estimador da expectativa de vida. Usando essas expressões, se a gente supor os nossos limites 25 e 85 anos, a gente chega em limites da taxa bruta de mortalidade padronizada entre 4, uma taxa bruta que a gente considera muito boa, alto desenvolvimento, né, o melhor desenvolvimento possível, e 25 óbitos por mil, que seria, digamos assim, uma taxa bruta muito baixa, que seria zero. Né? Na verdade, isso aqui são endógenos no que eu estou dizendo aqui, né? O que tem que avaliar mesmo é o 25 e 85 anos. A gente correlacionou a taxa bruta com a expectativa de vida e viu quando 25 anos equivale na taxa bruta e quando 85 equivale na taxa bruta. Mas por que 25 e 85? Isso a gente tirou